Paz do Senhor para todos. Quando eu era criança, eu assisti um desenho que me ensinou muito, Os Três Porquinhos e o Lobo Mau. Porém, contado na versão do Lobo Mau. Foi mais ou menos assim. O Lobo Mau estava para ser condenado à forca por ter perseguido os três porquinhos na tentativa de comer os três porquinhos e com isso destruiu a casa de dois. E aí, quando o Lobo Mau estava lá para ser condenado à forca, ele pediu a palavra. O juiz, na ocasião, falou, não, vamos ouvir o Lobo Mau, vamos ouvir a versão dele. E aí o Lobo Mau elaborou uma história aonde ele colocou os três porquinhos como os verdadeiros vilões, isso na visão do Lobo Mau. E o Lobo Mau como a vítima. O Lobo Mau apresentou no desenho que ele foi torturado fisicamente, psicologicamente, enfim. Quando ele acaba de contar a sua versão da história, o juiz reverteu a sentença e falou, ó, peguem os três porquinhos. E os três porquinhos saírem disparados e aquela multidão atrás. Inclusive o carrasco e o juiz foram atrás dos três porquinhos. Só ficou o Lobo Mau lá na forca. Só que ele não tinha ainda sido enforcado. Aí o Lobo Mau falou, eu contei uma história tão bem elaborada que até eu mesmo já estava acreditando. Só que ele, sem perceber, o Lobo Mau, encostou na alavanca. E ele mesmo se enforcou pela cauda. Ou seja, os manipuladores da verdade, que tem muitos por aí, têm feito como esse Lobo Mau, invertido os fatos. Só que Jesus falou na sua palavra para um grupo de mentirosos. E ele disse, vocês têm por pai o diabo, porque o diabo nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo, que foi alcançado por essa verdade, ele ensinou à igreja em Corinto que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um dos sintomas da psicopatia é manipular a verdade. E, infelizmente, muitas pessoas acreditam, porque não agem pela razão, agem pela emoção. E isso tem causado um estrago social muito grande. Mas a mentira, eu aprendi quando era criança, ela tem perna curta. E a mentira só prevalece até a chegada da verdade e o entendimento da verdade. Eu vi nas reportagens ontem e agora logo pela manhã que o ex-presidente, que agora está aí em liberdade, ele disse que as igrejas são as culpadas pela pandemia no Brasil. Isso é mais uma manipulação da verdade. Muitos são culpados por essa pandemia. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Porém, se formos na origem, aqui no Brasil, a culpa, sabe de quem é? O ano passado. Era para ter cancelado o carnaval o ano passado. Outro culpado, as autoridades que receberam milhões do governo federal para preparar a saúde em seus estados, através de hospitais de campanhas e outros recursos, que, ao meu ver, a saúde já era para estar pronta há muito tempo. E esse dinheiro foi desviado pela corrupção. Então, cuidado com os manipuladores da verdade. A psicopatia tem como um dos sintomas essa arte de mentir, transferir a culpa para o outro, o réu se apresentar como inocente e querer colocar o inocente como réu. Mas Deus, Jesus Cristo, é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.